Olá, gente, aqui é a Antônia do canal Sendo Eu. Se você primeiro... Ai, meu Deus, sou péssima nisso. Olá, Antônia. Respira, Jesus, me ajuda. Olá, galera, aqui é a Antônia do canal Eu Sendo Eu. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve aí embaixo. E deixa seu like pra me ajudar. Então, gente, hoje eu vim aqui pra falar um pouco sobre a minha vida. Eu acho que vocês não me conhecem, né? Tipo, eu quero falar um pouquinho de mim pra que vocês me conheçam, né? Enfim, né? A pessoa tem que saber quem que está por trás, quem que é a pessoa que tá postando vídeos, né? Eu postei um vídeo só, tá? Que foi sobre o meu cabelo, mas aí eu já quero me apresentar já pra vocês ficarem sabendo quem é a Antônia. E falar um pouco da minha vida, né? Eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha vida, se vocês me permitirem, né? Se vocês me permitirem, eu vou amar, né? Então vamos lá. Gente, eu sou a Antônia. Eu tenho 22 anos, eu ia falar 21 anos, mas 21 anos eu tinha alguns meses atrás. Porque agora eu tenho 22 anos, eu fiz 22 anos no dia 24 de novembro desse mês passado. Então, assim, eu tenho 22 anos, eu sou baixinha, tenho 1,50 de altura, entendeu? Assim, 1,50, 1,50. E eu moro sozinha, amo morar sozinha, e eu pertenço a Cristo. Eu sou cristã, me reconciliei ontem, eu quero falar um pouco sobre isso também. Me reconciliei ontem com Cristo. Ixi, foi uma luta pra ir pra igreja, assim, porque com certeza o inimigo não queria que eu me reconciliasse, não queria me ver voltando pra casa de Deus. Foi uma luta, porque, tipo assim, né, acontece vários imprevistos quando você tá tentando fazer as coisas certas, quando você tá tentando ficar, quando você tá tentando ficar firme na presença pra vir aqui, nossa, tá doendo. Quando você, né, quando você quer ficar firme na presença de Deus. É muito difícil quando você se afasta da igreja e depois para você voltar é uma luta. Como tem aquela fala que diz que para fora da igreja é um pulo, mas para voltar é uma luta. E realmente eu falo por experiência própria que tentar voltar para a igreja depois de afastar, realmente é uma luta. Realmente eu falo por experiência própria que é uma luta. E na verdade, eu quis pagar para ver, entendeu? Que eu conseguiria voltar de boa. Não, eu falei isso no começo, quando eu me afastei da igreja, que eu já tava meio assim desanimada. Eu já tinha realmente afastado, eu já não tava mais frequentando os cultos, não quis pegar disciplina, não quis me reconciliar. Então, assim, eu falei assim pra mim mesmo, eu vou ficar afastada, quando eu quiser voltar, eu volto, vai ser fácil. Que nada, eu fiquei do começo do ano até agora, sabe? Até antes de ontem, sem conseguir voltar. E eu já não tava mais aguentando, porque assim, quando você tem uma vida com Cristo, quando Deus te resgata de uma vida anterior que você vivia, de sofrimento, de dor, sabe? Quando Deus te tira daquela situação e Ele te cura, te dá força, ânimo pra você ficar firme ali. E depois de um tempo você se afasta, gente, não é a mesma coisa, porque você já conhece a verdade, você já sabe como que é viver em Cristo, sabe? Porque assim, ó, o crente, quando ele tá em Cristo, se ele passa alguma dificuldade, ele passa feliz, entendeu? Porque ele sabe que Deus vai dar vitória. Agora, quando você tá afastado da igreja, gente, não que Deus não vai te dar vitória também, porque não é porque que a gente também tá afastado da igreja que Deus não se importa e não quer o nosso bem. Claro que Ele quer, mas é diferente quando você tá... A luta que você passa é diferente de quando você tá afastada e quando você tá em Cristo, entendeu? Porque quando você tá em Cristo, você tá dando glória a Deus nas dificuldades e quando você não tá, entendeu? Você não consegue nem louvar, você não consegue nem pedir ajuda pra Deus.
que foi o meu caso, eu me afastei no começo do ano. Ah, mas por que você afastou, Antônio? Não é nada assim, tipo, porque tem gente que afasta por motivos por coisa que eles verem dentro, que eles vê dentro da igreja. Isso não é o meu caso, foi mais por algo pessoal meu, entendeu? Assim, eu já tava muito desanimada, eu já não, sabe, não tava mais com ânimo, mais pra nada. Então eu falei, só quero ficar no meu cantinho, Deus. E eu acabei, tipo, me afastando aos poucos. Quando eu vi, eu já tava, sabe, longe. Então, assim, não é fácil. E nesse tempo que eu fiquei afastada, foi uma luta, sabe? E Deus não deixou de falar comigo sobre eu voltar, sobre eu me reconciliar, porque Ele queria me usar. Mas você sabe como que é, quando a gente afasta, quando a gente já tá começando a gostar das coisas do mundo, depois pra gente voltar pra igreja, vixe, é difícil. É difícil, é difícil. Então, eu quero dizer pra você que se encontra afastado da igreja, não, não acostuma com a ideia de gostar das coisas do mundo, sabe? Porque não vale a pena. Não vale a pena nesse tempo que eu fiquei afastada, não tive felicidade, sabe? As coisas da minha vida não tava dando certo, não tava dando certo, era só desânimo, eu não conseguia ter paz, nada, gente, não é fácil. E hoje eu tô muito feliz, porque ontem Deus me deu força e eu consegui voltar pra igreja. Me reconciliei ontem, peguei prova 2 meses. Eu vou ficar 2 meses de prova, vou ficar em observação. Eu vou ficar dezembro, janeiro e fevereiro já cumpre, né? Na verdade, eu tenho até que anotar, gente. Nossa, foi bem lembrado. Deixa eu ver uma caneta aqui. Eu vou até anotar, porque ontem foi o quê? Dia 4, né? Vou anotar na minha Bíblia, que daí eu não esqueço. Daí eu sempre tô com a Bíblia, sempre tô pegando. Dia, né? Dia 4/12 de 2019. Peguei prova. Peguei prova. E é isso aí. É só eu permanecer firme, né? É só eu permanecer firme. Fugindo das tentações, da cilada do inimigo e evitando o máximo me aproximar de coisas, de pessoas que não vão me acrescentar, que não vão me ajudar espiritualmente. E assim, gente, minha vida com Cristo antes, lá atrás, antes, tipo, lá atrás eu achava que tava sendo difícil. Mas não. Difícil tava sendo quando eu tava aqui no mundo, sendo escravizado, sabe? E eu vou falar pra vocês, gente, não se afasta de Deus. Olha, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não liga pra religião. Gente, não se afasta, porque olha o tanto de coisa que tá acontecendo. Gente, sobre aqueles meninos, aqueles 9 jovens que morreu em São Paulo, naquele baile. Gente, eu fiquei, sabe, eu fiquei arrasada, assim, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, gente, falei, poxa, Deus, tão jovem. E eu não, assim, eu não vou falar que eles morreram sem salvação, porque a gente não entende as coisas de Deus, entendeu? Poxa, mas é triste, entendeu? Eu fiquei triste, eu me coloquei assim, eu falei, meu Deus, e se fosse eu? Eu falei assim, gente, poderia ser eu, poderia ter sido eu, poderia ter sido meu irmão, a minha irmã. Eu fiquei triste. Gente, esse ano foi um ano, sabe? Bem, eu confesso que eu fiquei com medo. Eu falei, eu que vou ficar afastada? Eu vou me reconciliar, eu quero viver com Deus, eu não quero morrer e ir pro inferno, não. Eu fiquei bastante preocupada, porque assim, eu falei, Deus, eu não quero morrer sem ser salva, entendeu? E antes disso, eu fui num culto, acho que foi num domingo, foi num culto de domingo, eu fui na igreja,
E Deus usou o pastor para falar comigo. Olha a palavra que Deus deu o pastor falar para mim. E que não é brincadeira. E eu acreditei, porque eu acredito, porque Deus já havia falado comigo antes. Não é aqui, meu Deus, cadê? Romanos. Ó, Romanos. Não tá aparecendo a Bíblia porque eu coloquei num... Acho que eu coloquei num padrão aqui muito. Vou ter nem como dar pausa. Ó, é Romanos 6:12. Presta atenção. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais em suas concupiscências, tampouco apresentai vossos membros ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não se apoderará de vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Gente, eu tava vivendo no pecado, eu já tava sentindo, e sim, o pecado já tava me dominando, entendeu? Na fornicação. Porque, assim, eu já tava me deixando, eu já tava achando isso normal, não tava ligando pra isso. E eu vi que, eu sabia que eu tava me afundando cada vez mais no pecado. Mas eu não tava fazendo nada, eu não tava ligando. Sabe, mesmo no começo que eu tava afastada, eu sentia Deus falando comigo, sabe? Através de sonho, da palavra. E eu já não tava mais conseguindo ouvir, eu já não tava mais tendo nenhum tipo assim, do que eu tinha antes com Deus. Não tava, eu já tava, assim, tipo, vivendo como um mundano, já não sentia mais a presença de Deus, já não sentia mais Deus falar comigo. E assim, o pastor me deu essa palavra e falou pra mim assim: Antônia, Deus mandou falar pra você. E eu não tô falando na carne, eu tô falando no Espírito Santo. Eu vou chamar aqui, ele chamou alguns irmãos e irmãs, e falou: eu vou chamar esses irmãos como prova de que eu não tô mentindo. Eu quero que eles estejam aqui como testemunha. Ele falou pra mim que Deus mandou falar pra ele que se eu não voltasse, que se eu não largasse de fazer o que eu tava, se eu não largasse a vida que eu tava vivendo, eu ia morrer e eu ia pro inferno. E assim, eu acreditei, peguei aquela palavra e eu acreditei, porque não era a primeira vez que eu tinha tido sonhos também sobre morte. Não era a primeira, não era a segunda vez, entendeu? Então, assim, eu acreditei porque Deus já havia falado comigo antes sobre morte, sabe? Então, assim, eu falei, meu Deus, é sério. E depois que ele me deu essa palavra, eu não me reconciliei. Imagina se tivesse acontecido isso comigo naquele dia. Eu tinha morrido e tinha ido pro inferno, porque eu não tinha me reconciliado, eu não tinha, sabe, voltado. Eu não me reconciliei, não quis. Fiquei desse dia, desse domingo, que eu não lembro, acho que do mês 10. Ou foi do mês 11? Não, foi do mês 10. E assim, eu não me reconciliei, fiquei afastada e com aquilo na cabeça, sabe? E eu sabia que era verdade. E eu sabia que eu tinha que voltar logo enquanto era tempo, porque senão, né? E eu peguei, tentava voltar, não conseguia. Até que eu pedi, Deus me dá um pouquinho de força, Deus me deu força, eu fui e me reconciliei. E é isso, sabe? Quero ficar firme com Deus, quero levar a palavra de Deus àqueles que precisam, sabe, eu quero fazer a obra de Deus, eu não quero ficar longe da presença, não quero ficar longe da igreja. Tem gente que fala assim, mas eu não preciso de igreja. É claro que você precisa, querido. Tem gente que fala assim, igreja não é ir, é ser. Ok, igreja não é ir, mas igreja é ser, mas você também precisa ir para a igreja, porque você precisa estar ali reunido com os outros irmãos para cultuar, para ajudar uns aos outros, entendeu? Então, assim, gente, eu quero falar para vocês, se você estiver passando por alguma dificuldade, ore, vá a alguma igreja próxima de vocês,
Pede oração porque os irmãos que estão lá, os pastores, eles estão ali para isso, para ajudar aqueles que necessitam. Eles são enviados de Deus, entendeu? Não tenha vergonha, sabe? Não tenha receio. Vai sim, conversa, sabe? Voltem. Vocês que estão afastados, voltem para Cristo. Vocês que nunca aceitaram Jesus, procura uma igreja, começa a ir e aceita Jesus, porque, gente, Deus está voltando, Jesus está voltando. E eu vou falar, o que tá aqui na Bíblia, gente, já tá se cumprindo. Então, assim, vamos se apegar a Deus, vamos voltar enquanto é tempo, porque quando ele voltar, eu tenho certeza que vocês não querem ficar aqui sofrendo, e eu também não quero ver vocês sofrendo. Então é isso, gente. Quero dizer para vocês que não fiquem afastadas, porque Deus é com vocês. E eu quero deixar uma palavra para vocês, tá? Aqui no livro de Salmos, eu gosto muito do livro de Salmos. Nossa, sou apaixonada. Vou procurar uma palavra para vocês, né? Gosto muito do livro de Salmos. Vindo és, glória, eu te dou. Jesus, então me leva à sala do trono, mostra tua beleza. A palavra é linda. Essa palavra aqui é que eu vou deixar para vocês e vocês vão meditar, tá? Fica lá em Salmos 51, 17, versículo 17. Que fala assim: sacrifício é para Deus um espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado, tu não o desprezas, ó Deus. Eu vou deixar somente isso para vocês meditar, né? E também quero indicar um livro para vocês que gostam de ler. Eu comprei esse livro, tipo assim, né? Não li ainda, mas vou ler. Esse livro, ó, Guerreiros de Joelhos. Comprei esse livro, acho que em 2017 ou 2018. Gente, quero mostrar meu pai lindo, maravilhoso pra vocês. A gente tá passando uma luta, mas eu ainda vou ganhar ele pra Jesus. Vou ganhar ele pra Jesus e meu pai vai servir a Jesus. Vai. Ah, mas ele vai sim. Eu quero ler uma coisa bem interessante, assim, algumas coisas que eu anotei nesse livro aqui, eu vou ler pra vocês, onde tem esses negócios aqui marcado de verde. Eu sempre risco com um canetão, porque eu acho muito interessante, então eu vou ler, ó. Na introdução do livro fala assim, ó, tem uma parte aqui que fala: o futuro da sua família, o lugar que seus filhos ocuparão na sociedade e as promessas de Deus, tudo isso deve ser conquistado por meio de oração, jejum e da prática de outras formas bíblicas de batalha espiritual. Outra coisa também, tal acomodação espiritual deve ser enfrentada com força, do contrário, o inimigo de nossa alma será bem à vontade com as coisas boas que Deus pretendia nos entregar, enquanto apenas suportávamos a perseguição sem lutar. Viu? O céu todo sustenta seu esforço espiritual em recuperar as promessas roubadas
os dons que o Altíssimo lhe deu. Ó, aqui nesse livro, ainda na introdução, que fala sobre a promessa do livro, né? Aqui, ó. Fala assim: de modo similar, um entendimento sólido dos princípios bíblicos é essencial para se envolver na batalha espiritual com êxito. Ó, assim como em um combate, a batalha espiritual exige treino e estratégia. A verdadeira fé bíblica o encoraja, inspira coragem e o capacita a declarar ao inimigo da sua alma: estou furioso e não vou mais suportar isso. Então declare ao inimigo que você está furioso e que você não vai suportar isso, que você não vai aceitar que ele venha querer tirar você da presença de Deus. Seja firme com o inimigo, você pisa na cabeça dele. Gente, esse livro é maravilhoso. Tem coisa bastante interessante, assim, o livro todo é interessante, muito bom, ainda não consegui ler ele todo, mas eu vou ler em nome de Jesus. Eu também quero ler uma coisa aqui pra vocês, tá? Eu vou ler uma coisa aqui pra vocês que fala também, ó, tem gente que fala que não vai, que não quer ser crente, porque depois que você vira crente, cristã, tudo só piora. Então, assim, gente, não é assim. Não é assim, não, porque até aqueles que estão longe da presença de Deus, que não vivem uma vida em Cristo, eles também passam perrengue. E não é a gente que escolhe, não é a gente que decide, não. Eu não tô conseguindo achar. Mas no próximo vídeo, eu falo sobre isso. Eu vou ter que encerrar por aqui, né, porque vou prestar atenção ali, ver se a Cecília está acordada. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e creia que vocês vão ter vitória e que vocês vão conseguir. Você que tá afastado, vocês vão conseguir ficar firme na presença de Deus. Você que ainda não conhece a Cristo, eu falo com convicção que Deus vai usar pessoas para chegar até você, para levar vocês para a igreja, para que vocês venham conhecer a Deus e se achegar a Ele. Então é isso, um beijo.